está nos dicionários da língua portuguesa. Poder, substantivo masculino. Mas quem acha que a gramática está do lado dos homens e contra as mulheres, deve se lembrar que política é substantivo feminino e que através da política é que se exerce o poder. O século XX foi o século do grande avanço das mulheres. Conquista após conquista, elas entraram no espaço público. Entraram para ficar. As mulheres são maioria na população brasileira, mas sua representação na política não corresponde a essa presença na sociedade. Após as últimas eleições, a representação feminina no Congresso passou a ser de 31 deputadas federais e 6 senadoras, para um total de 558 representantes da bancada masculina. As mulheres detêm 6% das prefeituras, para 94% dos homens. E sua participação no Legislativo Municipal é de 11% para 89% dos homens. No Distrito Federal, nós somos o maior número de eleitores. E, no entanto, a nossa bancada ainda é muito pequena. Com isso, nós precisamos de sensibilizar as próprias mulheres para que, acreditando no nosso potencial, possamos estar incentivando outras para ocuparem cargos eletivos e, naturalmente, termos a voz da mulher como uma expressão de unidade, como uma expressão de conquista de espaços que hoje nós temos por força de lei. Leis essas elaboradas e propostas por mulheres que tiveram a oportunidade de alcançar um espaço na vida pública. A mulher conquistou o direito ao voto, mas ainda não conquistou na prática as mesmas oportunidades de ser votada, apesar do estabelecimento de cotas na lei eleitoral a partir de 1995. A política de cotas que entrou em vigor nas eleições de 1996 foi fundamental para colocar a questão da representação feminina na agenda da política nacional. A política de cotas, se a gente for analisar, ela tem dois aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, aumentar o número de mulheres candidatas. E, em segundo lugar, colocar como um tema de discussão a questão da participação política da mulher. Quer dizer, mesmo com os partidos políticos hoje ainda não conseguindo atingir a cota mínima estabelecida em lei, as candidaturas das mulheres cresceram significativamente e o tema sobre a participação política das mulheres entrou em cena. Isso é um outro grande fator importante em relação à política de cotas. E ela traz dentro dela também, no seu bojo, uma necessidade dos partidos se voltarem internamente para a capacitação de lideranças femininas. Nesse sentido, é muito importante alguns partidos que já começam a instituir também cotas nas suas direções partidárias, que é uma forma de você estimular as mulheres a participar na política e os próprios partidos investirem, então, em possíveis futuras candidatas. Pela lei, os partidos são obrigados a destinar um mínimo de 30% e um máximo de 70% das vagas para cada um dos sexos. Mas para que esse maior espaço de participação seja preenchido, é essencial que os partidos assumam de fato a lei e que a mulher se lance para valer na política. É fundamental levar adiante essa luta de mais de 100 anos. Uma luta de coragem, dignidade e confiança na capacidade de mudar o próprio destino. Nascer mulher era ter como horizonte pouco mais do que as paredes do lar. A chance de educar-se e desenvolver-se, valorizando a própria identidade, era um privilégio reservado aos homens, que exerciam sem contestação o seu poder em casa, no trabalho e na política. Mas algumas mulheres, pela sua coragem e visão à frente do seu tempo, foram um exemplo de luta e afirmação de cidadania. No final do século XIX, o Brasil começa a se industrializar, mas as únicas mulheres que entravam no mercado de trabalho vinham das camadas menos favorecidas da população. A mulher de classe média continuava prisioneira no espaço doméstico dos preconceitos da época. O
fim da Primeira Guerra Mundial e a consolidação do primeiro meio de comunicação de massa, o cinema, provocam uma revolução nos hábitos e costumes do mundo inteiro. No Brasil, a luta da mulher faz avanços concretos. Sob a liderança de Berta Lutz, é fundada no Rio de Janeiro a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Os anos 20 marcam a mobilização das mulheres em todo o mundo pelo direito ao voto ou sufrágio. Daí a expressão sufragistas, como ficaram conhecidas. No Brasil, o movimento das sufragistas ganha apoio de parcela da sociedade, da imprensa e dos políticos. Em 1928, o estado do Rio Grande do Norte é o primeiro a reconhecer o direito da mulher votar e ser votada. Na cidade de Lages, é eleita a primeira prefeita do Brasil, Alzira Soriano. Mas só em 1932, o voto feminino é incluído no Código Eleitoral, entrando para a Constituição em 1934. Nas eleições de 1933 para a Constituinte, foram eleitos 241 deputados, inclusive a primeira mulher a chegar ao parlamento, Carlota Pereira de Queiroz, representante de São Paulo. Berta Lutz, que representava o Distrito Federal, conquistou a primeira suplência. A Constituinte era integrada também pelos chamados deputados classistas. Entre eles estava uma mulher, Almerinda Farias Gama, representando o Sindicato dos Datilógrafos e Taquígrafos do Distrito Federal. O parlamento, até então exclusivamente masculino, tem seu espaço aberto à participação da mulher. Comparada à primeira bancada feminina, a bancada atual, eleita 70 anos depois e formada por 36 mulheres, pode não parecer um grande avanço. Mas é preciso lembrar que são 70 anos de lutas contra o preconceito, contra uma legislação que não estimulava a participação da mulher nas esferas de poder, contra a política partidária e toda sorte de dificuldades. A minha trajetória política começa em 1982, quando me elegi pela primeira vez de 3 mandatos vereadora numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Em 94 fui chamada a concorrer ao Senado da República. Me elegi sendo a primeira mulher gaúcha a chegar no Senado Federal. Em 98, concorri ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Também pela primeira vez, uma mulher teve a ousadia e a coragem. O que nós podemos dizer que realmente a nossa trajetória de mulheres tentando chegar ao poder, ocupando espaços, participando das decisões, comprometida com a luta da construção da cidadania, não é fácil. Mas não é impossível. As dificuldades são muitas. Falta de recursos, falta de apoio, às vezes até alguns constrangimentos. Alguém apostando na nossa incapacidade. Mas o importante é dizer que nós precisamos ousar, precisamos acreditar e, principalmente, precisamos mostrar que este país precisa ser mais igual. Nos anos 60, a mulher mostrou que o uso do próprio corpo pode ser uma atitude política. O assumir da condição feminina pode levar, inclusive, a uma revolução estética, como foi a ousadia de Leila Diniz ao exibir com um biquíni pela primeira vez as modificações do corpo da mulher com a gravidez. A luta do feminismo ganha adeptos de peso. Em 1975, é instituído pela ONU o Ano Internacional da Mulher. A ditadura que tomou o poder a partir de 1964 até 1981 atinge todos os combatentes da resistência democrática, inclusive as mulheres. Muitas foram torturadas, caçadas, exiladas ou até mesmo mortas. Com a redemocratização e a nova república, as mulheres se mobilizam por conquistas políticas e contra todo tipo de discriminação. Nos anos 80, amplia-se o movimento feminista e a preocupação é sobretudo com a violência contra as mulheres.
Como resposta a esse desafio, o SOS Mulher ganha projeção. Ainda nos anos 80, são criadas as Delegacias da Mulher para atendimento às mulheres vítimas de violência. Em 1985, é aprovado pela Câmara Federal o projeto que cria o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que tem atuação marcante na Constituinte de 88, através do chamado Lobby do Batom, grupamento de feministas e parlamentares que conseguiu incluir na nova Constituição avanços importantes na área dos direitos civis e da cidadania. Eu me orgulho muito de pertencer a uma agência das Nações Unidas que foi criada a partir de um movimento social, que é o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, o UNIFEM. Foi criado porque as mulheres quiseram que Nações Unidas tivesse um fundo que apoiasse, que as apoiasse nessa conquista, na conquista dos seus direitos e na conquista das instâncias de poder para poderem decidir sobre suas vidas e a vida de toda a população e a vida do mundo. Então, o UNIFEM tem trabalhado nesse sentido, tem facilitado a organização das mulheres e justamente na campanha passada, em 1996, nós apoiamos as parlamentares numa campanha que se chamou Mulheres Sem Medo do Poder. Por que a gente tem medo do poder? A gente tem que se perguntar. A gente tem medo do poder porque o poder é um poder muito agressivo, muitas vezes, principalmente dentro de partidos políticos, dentro do Congresso. Tem muito uma cara de agressão, de competição, e as mulheres, em geral, nós não gostamos disso. Esse poder tem que mudar, mas ele só vai mudar se as mulheres entrarem nele com as suas qualidades. Nos anos 90, a luta das mulheres no Brasil se consolida. Multiplicam-se os grupos de feministas em todo o país e surgem novas questões temáticas no ideário das mulheres, como o acesso ao poder. A luta da mulher pelos seus direitos percorreu uma longa trajetória no século XX, com avanços e conquistas efetivas. Mas ainda há muito o que avançar. Por isso, é fundamental a participação da mulher no processo político. O seminário Mulheres na Política, Mulheres no Poder discutiu o tema, reunindo em Brasília líderes do movimento feminista e presidentes dos partidos políticos. No século XX, nós mulheres ocupamos o espaço público da política e do trabalho. Participamos das greves, participamos do movimento contra a caristia, do movimento pela anistia. Trabalhamos firmemente nas organizações do bairros, contra os salários baixos, reivindicando melhores moradias. Tivemos uma atuação nos sindicatos e nos partidos políticos. Entretanto, ainda temos muito pouco espaço nos cargos de decisão. E é por isso que o Conselho Nacional do Direito da Mulher resolveu eleger como uma de suas prioridades a questão do acesso ao poder. Entendemos que o nosso país poderá ser muito melhor se as mulheres puderem trazer a sua contribuição e o seu olhar feminino para as decisões e para as políticas públicas do nosso país. Revele o seu espírito de luta. Entre na campanha com disposição e garra. Envolva-se de corpo e alma. Primeiro passo. Antes de começar a campanha, consulte a Lei Eleitoral, Lei número 9.504 de 1997. Assim, você fica sabendo o que é permitido ou não a candidata. Certifique-se de quais são as funções do cargo que você pretende. Se for o de vereadora, por exemplo, procure saber exatamente quais são as atribuições do Poder Legislativo, para não correr o risco de fazer promessas que você não poderá cumprir. As possibilidades de você conseguir uma vaga são grandes. Nas últimas eleições municipais, nenhum partido conseguiu preencher a cota mínima de 20% para as candidaturas femininas. Como a cota agora aumentou para 30%, você pode cobrar ainda mais do seu partido que coloque em prática a lei e assuma as candidaturas das mulheres. Vamos ver agora como montar a sua campanha eleitoral. A primeira tarefa é organizar o seu comitê de campanha.
Convide um grupo de pessoas mais próximas e delegue a elas as tarefas mais importantes, como cuidar das finanças, organizar a sua agenda, comícios, panfletagens e promover fatos e eventos políticos para divulgar a sua candidatura. Instale o comitê da sua campanha em uma sala comercial ou mesmo em sua casa. É importante contar com vários pontos de apoio em ruas do seu bairro, casas de amigos e garagens. Converse com as pessoas, ouça suas reivindicações e depois desenvolva ideias de como atendê-las. É difícil contemplar todas as reivindicações, por isso, priorize algumas e concentre a sua atenção nelas. Inclua em sua plataforma propostas sobre as questões fundamentais que afetam a qualidade de vida da população, como emprego, renda, terra e moradia, meio ambiente, desenvolvimento, saúde, violência e proteção à infância e à juventude. Sempre sobre uma ótica que incorpore a preocupação com a justiça social e a redução das desigualdades entre homens e mulheres. As mulheres precisam atuar unidas nesta luta. Convide as candidatas de outros partidos para formar uma frente suprapartidária e faça um panfleto apresentando vocês e suas reivindicações. Assim que você definir a sua plataforma política, imprima um folder e apresente-se, dizendo quem você é. Fale da sua experiência de vida e exponha as suas ideias. Não faça propostas vagas. Demonstre conhecimento dos problemas e a viabilidade de suas ideias. Use o seu estilo próprio e desenvolva o seu marketing pessoal. Assim, você se diferencia na campanha, conquista a simpatia e a confiança do eleitor. E votos, claro. Busque o apoio da família, dos amigos e companheiros de trabalho. E exija o apoio do seu partido. As pessoas precisam saber que você é candidata. Por isso, use a sua criatividade e todos os meios para alcançar este objetivo. Debates, entrevistas nos jornais e rádios, visitas a feiras, fábricas e escolas. Nunca esqueça de deixar o santinho com a sua mensagem. Outra dica é gravar uma fita cassete com os principais pontos da sua plataforma e entregar nas rádios locais e comunitárias. Dirija a sua plataforma de campanha para homens e mulheres. Lembre-se que existem outros grupos sociais que sofrem com o preconceito e a discriminação. Sua campanha precisa de um colaborador ou colaboradora que organize sua agenda para evitar que você se esqueça ou se atrase nos compromissos. Compareça sempre acompanhada de simpatizantes, para mostrar os apoios que a sua candidatura tem. As mulheres estão em alta na política. Pesquisa de opinião mostra que as mulheres que ocupam cargos públicos estão à frente dos homens nos itens confiabilidade, honestidade, competência, firmeza, capacidade e responsabilidade. Precisa mais? Aproveite e use essa boa imagem na sua campanha. Eu queria conversar com cada mulher, com cada um que nos vai assistir e dizer que eu também não acreditava em política. Eu só sabia trabalhar na roça, plantar, colher, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Mas foi através da luta e da primeira vez que eu fui numa reunião política, em 1982, que eu comecei a descobrir que nós mulheres também somos capazes de fazer política. Comecei a entender, junto com o movimento de mulheres agricultoras, que era importante a gente entrar na política para defender os nossos direitos. E foi a partir daí que eu me entusiasmei, junto com as outras mulheres, e fui candidata a deputada estadual, a deputada federal, e a gente teve conquistas importantes. Por exemplo, o salário e maternidade para as trabalhadoras rurais, pescadoras artesanais, garimpeiras, que nunca a gente, nem em sonho, a gente acreditava, conseguimos garantir através da luta parlamentar aqui dentro da Câmara, junto com o movimento social. Por isso eu queria dizer a todas as mulheres que é importante fazer política, construir um novo poder, onde a gente faça política para libertar as mulheres pobres, oprimidas e que possam viver com dignidade e felicidade. É importante fazer política. A política decide a nossa vida. Não podemos ficar de uma decisão tão importante apenas votando, assistindo. Venha participar conosco.
A sua participação na política, mulher, é fundamental para o progresso da nossa luta. Portanto, mãos à obra e sucesso! Um novo poder, onde a gente faça política para libertar as mulheres pobres, oprimidas e que possam viver com dignidade e felicidade. É importante fazer política. A política decide a nossa vida. Não podemos ficar de uma decisão tão importante apenas votando, assistindo. Venha participar conosco. A sua participação na política, mulher, é fundamental para o progresso da nossa luta. Portanto, mãos à obra e sucesso!